queridos irmãos, nós estamos, por assim dizer, avançando rumo à cruz, rumo ao Calvário, rumo ao mistério pascal de Jesus Cristo, que será consumado em Jerusalém. E o que nós vemos é o Senhor autoconsciente de tudo que lhe acontecerá. O Senhor que tem em sua alma sentimentos de entrega, sentimentos de redenção, sentimentos de sacerdote. Ele oferece a sua vida ao Pai em nosso lugar. E o faz autoconsciente de todas as tristezas e ingratidões que cercam essa entrega. O Evangelho de hoje fala sobre a rejeição que Jesus sofreu por parte dos judeus. O povo de Israel foi escolhido por Deus, foi criado por Deus. Segundo nós lemos no livro do Gênesis, a geração de Caim perverteu a obra da criação, e quando esta se misturou com a geração de Sete, então Deus mandou o dilúvio e pegou aquela única família incólume, a família de Noé, para recomeçar tudo de novo. Mas os homens se depravam, começam a adorar outros deuses. Então, o último remanescente da fidelidade ao único Deus foi Abraão, a partir do qual Deus quis estabelecer um povo. Deu-lhe uma descendência em Isaac, em Jacó, em seus 12 filhos, os quais foram para o Egito, de onde Deus arrancou seus descendentes, fazendo passar até a prometida. E ali ele vai preparando o caminho para a sua encarnação, para a sua chegada. Jesus conta uma parábola dizendo: certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Essa vinha era Israel. Mas os vinhateiros eram locatários da vinha, que enquanto o patrão estava fora, deveriam cuidar da vinha e viver da vinha, autoconscientes de que a vinha não lhes pertencia. Mas em algum momento, eles se apropriam da vinha. Eles esquecem que a vinha tem um dono, que o Senhor é o Deus de Israel. Então, quando vêm os emissários do seu patrão, os profetas, para dizerem: olha, o rei está voltando, ele está chegando, vocês estão preparando a vinha para ele. A vinha lhe pertence. Eles rejeitam os enviados, espancam a uns, matam a outros, apedrejam a outros. Foi o que aconteceu com os profetas, até que o filho vem e eles matam o filho. Justamente aqueles que, sendo líderes do povo de Israel, deveriam ser os primeiros a acolher o Messias. Eles que deveriam abrir as portas para Jesus, eles que deveriam recebê-lo com hosanas, eles que deveriam aclamá-lo, estavam tão apropriados da vinha, que Deus passou a ser um incômodo para eles. Já não queriam saber de Deus, já estavam desinteressados dele, porque agora
Eles se tinham postos como os proprietários de uma vinha que nunca foi deles. Então eles se fecharam. E este é o grande escândalo do Evangelho. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram. Quantas vezes ao longo da vida e ao longo da história, Deus se tornou incômodo. A verdade da palavra se tornou incômoda. A espiritualidade se tornou incômoda. A liberdade da santidade se tornou incômoda. A espontaneidade da ação de Deus se tornou insuportável. Quantas vezes ao longo da história, o incompreensível de Deus se tornou absolutamente irreprimível, e então ele foi destruído. Por quê? Porque os vinhateiros sempre querem ter o controle sobre tudo, sempre querem estar na direção de tudo, sempre querem conservar o seu domínio sobre tudo. Quantas vezes nós fazemos isso com Jesus até na nossa vida? De repente vem uma graça que desorganiza todos os nossos consensos. Chega uma visitação de Deus que subverte todas as nossas expectativas. E nós, com a nossa mente planificadora, desprezamos Deus em benefício da manutenção do status quo, querendo conservar tudo tal qual sempre foi. Não abrimos o nosso coração para acolher a novidade da graça. Quando ela chega inconvenientemente dizendo aquilo que nos desagrada, como é que nós lidamos com as palavras desagradáveis de Deus para nós? Quando o Senhor diz aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, quando Ele chega e diz assim, olha, desce do pedestal, teu lugar é o último, humilha-te. Quando Deus diz, olha, você queria uma outra coisa, você estava achando que isso aqui era diabólico, e eu previ tudo isso, só para te humilhar, para te reconduzir à posição real que tu tens, que é a posição de nada. Então nós tentamos fugir, nós queremos escapar por 1001 estradas, inventar maneiras. Queremos escapar da obediência. E aí inventamos subterfúgios, razões, queremos fazer gambiarras, criamos estratagemas e não conseguimos escapar. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Qual é a pedra que nós temos rejeitado? O que é que nós temos colocado em nossa vida como ponto arquitetônico, mas que na verdade está fora da arquitetonia da construção divina em nós? Só acolhe a cruz, só acolhe o Messias quem é simples. Quem entende que Deus é superior às nossas categorias, quem se abre para a sua imensidão, quem se deixa invadir por essa claridade ofuscante que Ele tem, quem não pretende domesticá-lo,
quem se evade da tentativa de enquadrá-lo, esse nunca vai se escandalizar com a cruz. Pelo contrário, ele pode estar no leito de um hospital, mas ele está nas mãos de Deus. Ele pode estar numa situação adversa, mas ele está nas mãos de Deus. Ele tem a simplicidade de uma alma pura que se quebrou. Que tem a coragem de se sentar no chão e de dizer: tá bom, tanto faz. O importante é que tu estás aqui, eu estou contigo. Talvez a tua face não seja o que eu esperava, mas nem por isso eu te desprezarei. Se tu chegares a mim como aquilo que os homens chamam de fantasma, eu não correrei, porque eu estou aberto para te receber como tu vieres. Esse é o caminho oposto dos fariseus, dos mestres da lei, dos anciãos de Israel, dos sacerdotes de Israel, que tinham tudo tão claro na sua cabeça, mas quando veio o Messias não souberam reconhecê-lo. Até hoje, eles dizem: não, o Messias não pode ser esse. Por quê? Porque tem que acontecer assim, porque tem que acontecer desse jeito, porque tem que acontecer de outro jeito, porque ele tem que refazer o templo, porque ele tem que criar um reino, ele tem que fazer a supremacia de Israel prevalecer sobre tudo, não pode ter mais guerra, não pode ter mais isso. Não. Eles estão tão certos que erram. Igual a gente. A gente está tão certo de uma coisa que esbarra em Deus e não se dá conta. Nós precisamos nos despir de toda a pretensão controladora e de todo desejo de esgotamento do divino. Deus sempre está além e sempre nos escandalizará. Que nós tenhamos essa abertura de coração, então nós não cairemos. Nós seremos como essa gente simples e pura do Evangelho, que sabe reconhecer sempre a passagem de Deus e que jamais despreza a pedra angular.